macOS Sequoia, será que ele roda no nosso bom e velho Hackintosh? Pergunta rápida e rasteira e a resposta já para vocês aqui, ó. Mas sim, ele roda. Tô rodando aqui dentro de um i9 14900K. O nosso setup que a gente montou, né, alguns dias atrás em uma live, um setup de 20 mil reais. Ele conta com uma 6900 XT, e vocês podem ver que o nome já está aparecendo corretamente aqui. As nossas memórias foguetes, né, 96 GB de RAM. O Startup Disk que está como sequelado, que é o macOS Sequoia. Tinha a versão 15 beta inicial. Então, a gente já sabe que ele roda. E para deixar vocês ainda mais intrigados até o fim desse vídeo, que vai passar mais de 14, 15, 16 dicas animais quando o assunto é Hackintosh com o macOS Sequoia, olhem só o desempenho desse bichinho aqui. Aqui está um teste, né, com o Speedometer na versão 2.1 em cima do Chrome, mas isso aqui também vai ser refletido em cima do Safari, em cima do Firefox, também os mesmos resultados. Nesse setup aqui vocês podem ver, ó, Sonoma 14.5, exatamente, é o Sonoma, a versão anterior ainda, aqui não é beta. Eu pontuei 462 pontos. Já no nosso Sequoia, olhem isso aqui, a versão, né, 2.1 do Speedometer em cima do Google Chrome, enfim, nas mesmas medidas, temperatura e pressão, mesmo ambiente, mudando única e exclusivamente a versão do sistema operacional, 617 pontos. Isso dá, meus amigos, 33,5% de aumento de desempenho dentro do nosso mesmo Hackintosh, dentro do mesmo setup que está aqui ao lado, simplesmente ao mudarmos, né, do macOS Sonoma para o macOS Sequoia, que ainda está em beta. Imagina depois, né, depois que passar alguns meses que não estiver mais em beta, nossas DeFi estiverem ainda mais refinadas, o quanto é que isso vai, ó, foguete não tem ré, por isso que é o universo Hackintosh. E talvez você nem me conheça, né? Então, prazer, meu nome é Gabriel Lucchina, você está aqui no universo Hackintosh, a sua maior fonte de informações quando o assunto é Hackintosh. Aqui no canal você encontra tudo, mas tudo que é tipo de vídeo de Hackintosh. Aqui embaixo na descrição você encontra o acesso ao nosso Telegram, ao nosso Discord. Somando essas duas plataformas, né, Telegram e Discord, tem mais de 14, 15, 16 mil pessoas que conversam, né, diariamente sobre Hackintosh. E também aqui no primeiro link aqui embaixo você encontra os nossos serviços especializados quando o assunto é Hackintosh. Então a gente tem a solução de 0 a 100, de A a Z, enfim, desde montagem, orientação, consultoria pontual, instalação remota, enfim, tudo que você pensa sobre Hackintosh, a gente pode te atender perfeitamente em qualquer lugar do mundo. Então, fica até o fim desse vídeo. Aqui embaixo tem todos os timestamps, todos os capítulos, todos os títulos. Talvez você possa pular para a parte que mais te interessa. Mas se você ficar, enfim, até o final, você vai adquirir muito, mas muito conhecimento, porque é muita coisa que eu vou passar quando o assunto é justamente Hackintosh e a nova versão do macOS, o macOS Sequoia. Então, confere aí. A primeira coisa de tudo é sabermos com o que o macOS Sequoia é oficialmente suportado. Então aqui, ó, eu estou no site oficial da Apple, justamente o macOS Sequoia Preview, e aqui ele nos mostra, então, iMac de 2019 ou superiores. Mac Studio é Apple Silicon, então não nos interessa, né? Mas o Mac Mini também é Intel, então 2018 ou superiores. O Mac Pro 2019 ou superiores. iMac Pro 2017 ou superiores, que é justamente nossa ASM BIOS coringa, né, para muitos Hackintoshes. MacBook Air 2020 ou superiores, ou até mesmo os MacBook Pros de 2018 ou superiores. A gente já viu num vídeo anterior aqui do canal que justamente esses equipamentos são basicamente o quê? Intel acima de 8ª geração, né? Igual 8ª geração ou superiores. Então, 8ª, 9ª, 10ª e depois, não oficialmente, mas 11ª, 12ª, 13ª, 14ª geração. Vocês já viram no começo desse vídeo aqui. Eles vão ser aí suportados para rodar o macOS Sonoma sem grandes dificuldades, tá? Então isso é o principal ponto de partida. Mas, Gabriel, eu tenho outra dúvida. Hardwares mais antigos serão compatíveis, né, com o macOS Sonoma? Pois bem, eu, na minha opinião, né, abaixo aí de terceira geração, primeira, segunda e terceira geração, eu acho assim que, sinceramente, pode até rodar, roda com uma cacetada de patches, uma cacetada de ajustes e tudo mais,
mas sinceramente eu acho que fica até mesmo lento para rodar essas versões aí mais novas do macOS, e não falo somente do macOS Sequoia, que ainda está em beta, mas sim até mesmo versões anteriores, Sonoma, Ventura, Monterey. Eu acho que aí primeira, segunda e terceira geração já são hardwares bem defasados. Mas se você tem quarta, quinta, sexta, sétima geração, que não são, né, oficialmente suportados para rodarmos o macOS Sequoia, eles serão possíveis, né, de rodar o macOS perfeitamente, sabendo, né, claro, escolher às vezes a SMBIOS correta, ali, vamos assim dizer, às vezes ter uma GPU dedicada, porque utilizar uma GPU integrada do processador Intel não vai ser a melhor coisa, não vai funcionar a 100% de, né, perfeição, mas são hardwares aí que eu vou considerar como compatíveis extraoficialmente para rodar aí, né, o macOS Sequoia tranquilamente. Então, basicamente, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e até 14ª geração vai rodar o macOS Sequoia sem grandes problemas. E é claro, da oitava até a décima ainda roda oficialmente com GPU integrada, então também é compatíveis, né, com os processos de Hackintosh em cima dos notebooks. Então, se você tem um notebook de oitava, de nona e de 10ª geração, pode ficar feliz aí que você vai poder rodar com a sua GPU integrada sem grandes problemas. Vai rodar perfeitamente como a gente roda as demais versões do macOS em cima, né, dos nossos Hackintoshes. E até aproveitando para falar de hardwares mais antigos e até mesmo uma particularidade que são os notebooks, né, que eu acabei de citar. Aí, extraoficialmente, a gente já encontrou o seguinte, duas evidências, e até mesmo isso aqui eu pesquisei na semana passada, então já deve ter aumentado a quantia de evidências, mas aqui a gente tem um exemplo justamente de um i7 6600U, ou seja, um hardware de 6ª geração, não aceito, né, oficialmente para rodar aí o macOS Sequoia, principalmente, né, com a GPU integrada, e tá aqui o cara que conseguiu já fazer funcionar uma evidência, né, um print, e aqui toda a descrição e tudo mais. Além de ser cara de 6ª geração, a gente também tem um exemplo de Kaby Lake, que é 7ª geração, rodando aqui novamente, ó, um i5 7200U, aqui na Kaby Lake, com uma HD 620, também já rodando o macOS Sequoia. E alguns dias atrás eu também já vi lá dentro lá do nosso Discord, que inclusive, ó, no nosso Discord, se você, né, não está participando dele, recomendo que você participe. Mas aqui dentro a gente tem um canal específico para o macOS Sequoia. Deixa eu colocar ele aqui pro ladinho para ficar mais visível. Mas eu sei que em algum momento aqui, ó, o pessoal conversa bastante. Aqui acho que tem um exemplo, não sei se é bem isso daqui. Mas aqui, no caso, é um i5 de 10ª geração para notebook, mas não era esse cara que eu queria mostrar. Mas tem um outro cara aqui que talvez seja esse. Não, isso aqui é um iMac, também não é esse. Enfim, rodando. Isso aqui também alguém já postou justamente, né, rodando o macOS Sequoia em um processador de... eu acho que era a 6ª ou 7ª geração, que são processadores que não são, né, oficialmente suportados, principalmente por conta da GPU integrada e pensando, né, em notebooks. Então, estou rodando aqui, ó, é este cara aqui, talvez o Macedo, talvez foi ele, não, porque é um iMac. Enfim, vocês estão vendo que o que mais tem é a gente conversando já bastante sobre o macOS Sequoia e é uma boa fonte, né, de informações para você que quer se aventurar aí, justamente com essa nova versão ainda beta, que está sujeita a N problemas com rodar, né, os nossos Hackintoshes. Mas eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas estava aqui em algum momento. Cadê? Eu devo ter passado agora. Mas enfim, o fato é, já tem gente rodando aí com notebooks de 6ª e 7ª geração, fazendo, né, os patches, fazendo o Fake ID para um processador de 8ª geração, que é o que a gente fazia na versão anterior do Sonoma, que a gente colocava o patch de 8ª geração para processadores de 6ª e 7ª geração. E a GPU integrada passava a ativar perfeitamente. Então é mais umas evidências aí que o macOS Sequoia tá rodando e já tá rodando bem tranquilinho nos nossos Hackintoshes. E agora falando sobre justamente placas de vídeo. Quais são as placas de vídeo que estão oficialmente, né, suportadas para o macOS Sequoia e que talvez não estejam nem mesmo documentadas, mas para facilitar para vocês, vocês podem pegar aqui, ó, OpenCore, GPU Guide. OpenCore na verdade não, é do Ortania, mas aqui, ó, caiu no mesmo resultado aqui, ó, do Ortania. E aqui nesse manual oficial, né, aí justamente do OpenCore e tudo mais, aqui a gente pode vir em AMD, porque NVIDIA, gente, NVIDIA já morreu, ó, faz tempo para os Hackintoshes.
até tem alguns métodos para ativar, métodos extraoficiais, não ficam bons, então até por isso que eu nem acabo abordando aqui, porque mais gera problema, mais gera frustração do que realmente um sentimento que eu estou utilizando um Hackintosh decente. Mas basicamente aqui, ó, Nave 23, que são as séries 6000, 6600, 6600 XT, a 6800, 6800 XT, 6900 XT, que já é a Nave 21. A gente tem placas da Nave 10, que é a série 5000, então 5500, 5600, 5700, as variáveis XT, enfim, são todas compatíveis aí com o macOS Sequoia. Mas falando de placas ainda mais antigas, temos as Vega 20, que também vão funcionar. São as Radeon 7, muito difícil, né, de ver hoje em dia aqui no mercado. Não sei se não teve muita venda, né, dessas placas aí, mas enfim, elas são compatíveis. As Vega 10, então também são compatíveis aí com o macOS Sequoia. Quais são as Vega 10? Justamente as Vega 64, Vega 64 Liquid, Vega 56. Também não é muito comum da gente ver no mercado, mas existem e é bom a gente saber que elas são, né, compatíveis. Essas linhas Radeon Pro, que também tem esses segmentos aqui, essa documentação, ó, Radeon Pro e tudo mais, elas também, né, são compatíveis, respeitando aqui, né, a classificação, as arquiteturas, as gerações dessas placas aqui. E além disso, rodando um pouquinho mais para baixo, as Polaris 10 e Polaris 20 é a linha de corte para o suporte aí ao macOS Sequoia. Então, se você tem uma RX da série 400, 460, 470, 480, elas serão compatíveis com o macOS Sequoia. E a linha 500, então RX 550, alguns modelos, mas dá para fazer o Fake ID, também vai funcionar, as Lexas, mas aqui, enfim, é a 550, a Baffin Core, que é uma Polaris, vamos assim dizer, elas serão compatíveis a rodar nativamente o macOS, aí o Sequoia, eu ia falar Sonoma, RX 560, 570, 580, 590, essas linhas Pro. E daí aqui é a linha de corte. Aí placas mais antigas, que é o R7, R9 e para trás, aí infelizmente elas não são mais compatíveis nativamente. Tem como ativar? Talvez, né, com o OpenCore Legacy Patch, quando tiver, né, o suporte ao OCLP para essa nova versão do macOS, a versão 15, talvez você consiga utilizar. Mas se você quer evitar dor de cabeça, quer ter um Hackintosh redondinho, robusto e rodando com segurança, você tem que ter realmente hardwares aí que sejam, né, compatíveis ao processo de Hackintosh e a rodar essas versões aí do macOS. Agora, outra dúvida comum que aparece bastante, qual versão do OpenCore, Castos ou, né, a versão das nossas EFIs que precisamos ter, instalar, fazer, atualizar, seja o que for, para rodar aí o macOS, essa versão 15 beta inicial, que a gente não sabe se vai ter, né, como que vai ser as versões betas daqui para frente, pode mudar muita coisa, mas basicamente aqui, ó, na aba boot do meu Hacking Tool, o que aparece? A minha versão corrente, 1.00, a versão oficial, e a última versão disponível, 1.00, no momento em que eu faço este vídeo aqui. A mesma coisa vale para minhas extensions, que são justamente as minhas casts. Então, quando eu faço a verificação, todas estão verdinhas, todas estão atualizadas. Eu estou utilizando sempre a versão estável. Gabriel, como assim a versão estável? Quando a gente abre aqui, por exemplo, ó, Apple ALC, no repositório da Apple ALC que traz suporte, né, a áudio. Então, essa cast aqui, ó. A última versão disponível, a versão 1.90 ou 1.90, sei lá. Mas tá aqui, ó, a versão está instalada justamente essa 1.90 ou a 1.90, que é justamente a versão release, a versão, né, oficial que está oficialmente suportada e publicada para ser utilizada. Outro exemplo aqui, ó, pegar o OpenCore GitHub para pegar o repositório justamente do OpenCore. E notem, ó, aqui em Releases tem a versão 1.00 que está disponível nesse momento em que eu faço o vídeo aqui. E a última versão que está instalada nessa máquina aqui. Versões anteriores do OpenCore, ou até mesmo versões anteriores de casts, talvez até funcionem. Eu acredito, né, que funciona, mas não é uma boa prática a gente ter versões muito anteriores de casts, de OpenCore e tudo mais, para rodar versões mais novas aí do macOS. Seja, né, o macOS Sequoia, as versões novas que um dia vão vir pela frente, etc e tal. O que você pode fazer também, mas sinceramente só faz isso se tiver o controle do que você estiver fazendo. Você pode acessar o dortania.github.io e você pode vir aqui em Builds. E aqui dentro de Builds, nesse menuzinho aqui, ó, nesse Dropbox, você consegue encontrar todas as casts, consegue encontrar também o próprio OpenCore, justamente as versões intermediárias, que são as versões que o pessoal está desenvolvendo para serem lançadas, né? Geralmente de toda a primeira segunda-feira dos meses. Então aqui, ó, a versão 1.01, ela não foi ainda oficialmente lançada, não está publicada nem nada, mas cada alteração que o pessoal vai fazendo, eles vão dando, né, o save lá, por exemplo, e vai gerando os códigos aqui, os
pacotes, né, os pacotes tanto de debug quanto de release, você pode vir aqui e baixar sempre a última versão disponível e atualizar a sua UEFI e utilizar esses carinhas aí. Aqui o OpenCore é um exemplo, mas por exemplo, o Evergreen, que nós temos aqui, ó, inclusive já acrescentaram, né, as constraints aqui, enfim, né, o suporte ao macOS 15. Isso que também se aplica, né, a Lilo, que também já acontece aqui, ó, permitindo o carregamento dela sem Lilo Beta All, mas a gente já vai chegar lá, fica tranquilo. Inclusive, nem recomendo muito você utilizar esses caras aqui sem ser nessas versões finais que a gente encontra lá na parte de releases dentro dos repositórios oficiais, mas estou mostrando aqui para vocês começarem a dominar ainda mais o assunto. Apple OLC também é o mesmo caso, ó, quando a gente pega aqui esse commit aqui, ó, também adicionar o suporte ao macOS 15, mas a gente vai ver que tem maneiras de rodar tudo isso aqui sem precisar mexer, sem precisar utilizar essas versões aqui que não são as versões finais. E você ter o suporte aí, por exemplo, né, no macOS Sequoia, rodando aqui, ó, mostrando o processador, tem o suporte da minha placa de som funcionando perfeitamente, tem a placa de vídeo, enfim, tá tudo funcionando perfeitamente. Mas agora a dúvida é, o que eu preciso fazer obrigatoriamente na minha UEFI para rodar, né, essa nova versão do macOS, o macOS Sequoia, ainda na versão beta? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz na minha UEFI e basicamente isso vai valer para talvez 99% dos Hackintoshes por aí. Então eu vou montar aqui a minha partição da UEFI. Então, a UEFI OC, o que você precisa fazer e eu recomendo que você faça? Basicamente, atualize a tua UEFI aí para as versões 1.00 do OpenCore e as caches, né, disponíveis lá nas últimas versões das releases, não aquele do Dortana Build que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui no config plist, se você tem, por exemplo, né, a Wi-Fi, o Bluetooth ali da Fenv, que traz suporte, né, a AirDrop e tudo mais, tem que fazer alguns ajustes aqui, mas o ajuste que vale para todo mundo, se você não rodar, né, as versões aí intermediárias do OpenCore, Cache e tudo mais, você vai procurar aqui o argumento bootargs, o argumento não, né, a chave bootargs, e aqui nos argumentos, aqui nos values, nos valores, você vai acrescentar apenas menos Lilo Beta All. Note, tem 2A aqui, porque é beta, depois all de todos em inglês, então fica menos Lilo Beta All. Essa chave aqui, ele vai fazer com que carregue, por exemplo, a Evergreen, a Lilo, a própria Lilo, né? A Virtual SMC, a Restrict Events, enfim, todas as caches que compõem a sua UEFI, basicamente a utilizar essa chave aqui. Utilizando ela, que é o meu caso aqui, ó, vocês podem ver que, por exemplo, o nome do meu processador ele já aparece correto aqui. Então, é um caso de forçar todas as caches a serem carregadas mesmo nessa versão beta aí do macOS. Então, é um ajuste obrigatório que você tem que fazer na grande maioria dos casos. E além disso, se você fez isso aqui e ainda assim está enfrentando problemas aí para carregar o boot, está travando, está tendo alguma coisa estranha, o que você precisa fazer além disso? Aqui na parte de kernel, dentro de Edge, você encontra todas as caches que foram, que estão sendo, né, carregadas aí no seu Hackintosh. Aqui na minha UEFI, diretório de caches, a gente também consegue conferir elas aqui dentro. E basicamente eu recomendo que você desative todas as caches, artifícios, chaves aqui, referentes à ativação das placas da Fenv. Então quando você vem aqui no Edge, você vai procurar, a primeira coisa é pelo pacote do AnfiPass, que é o grande vilão de todas as coisas aqui para evitar os boots. Mas além dele, a gente tem essas outras duas caches aqui, ó, que uma delas até já apareceu aqui. Além dela, você vem procurando aqui, ó, Lilo, NVMe Fix, Restrict Events, USB Map, USB Wake Fix Up, Virtual SMC, Evergreen, AnfiPass. Então vou deixar ela aberta aqui para mostrar para vocês. Apple LC, CPU TCC Sync, Feature Unlock, I/O 80211 Family, que também está aqui. E tem mais por fim, mais uma outra cachezinha aqui, que é dentro dessa mesma cache aqui, que é um plugin basicamente, né? Que contempla também para fazer a ativação da placa Wi-Fi, Bluetooth, enfim, né? Na verdade é só o Wi-Fi das placas da Fenv. O que eu fiz aqui para poder tornar essa minha Wi-Fi compatível com versões anteriores, que no caso, né, é o Sonoma ou, enfim, outras versões aí do macOS. Eu simplesmente trabalhei com Maxkernel e Minkernel, justamente ajustando essas versões de kernel, que é o coração do sistema, para as versões justamente aí do macOS Sonoma, evitando com que essas caches e principalmente a AnfiPass, ela seja carregada no macOS Sequoia e estrague todo o processo de boot. Então aqui eu coloquei no Maxkernel 23.99.99
que vai representar, né, o kernel mais alto possível para o macOS Sonoma. Sonoma, não é o Sequoia, é o Sonoma. E o min kernel de minimal version, né, versão mínima, né, de kernel 23.00. Então você pode aplicar isso aqui nesse conjunto de casts, que nesse caso aqui tem um AnfiPass, que é o PAS, que é o mais importante de tudo. Essa outra aqui, não vou falar os nomes aqui, que dá um trava-língua danado na minha boca aqui. Essa outra e essa outra. Então, basicamente, né, 4 casts. Além disso, a gente sabe, né, que, por exemplo, além dessas casts, a gente tem aqui dentro da parte de kernel também essa chavezinha aqui dentro do block. A chave, nesse meu caso aqui, é a chave 0, porque só tem uma única chave, que é permitindo aqui fazer o downgrade e tudo mais para ativar essas placas aí da Fenve. Eu coloquei exatamente a mesma coisa, o max kernel 23.99.99 e o min kernel já vem, que é o 23.00. Coloquei apenas o max kernel. Aqui é apenas por um preciosismo. Se você esquecer eventualmente de colocar aqui o max kernel, ele vai ativar essa chave quando você carregar o macOS Sequoia, mas pelos testes que eu fiz não tem problema nenhum. Na bem da verdade, se você carregar todas essas casts aqui, essas 2 casts, e mais o plugin que tem aqui dentro, que mostrou ali no config playlist, também vai funcionar perfeitamente no macOS Sequoia. E até mesmo para você fazer, né, a ativação do Wi-Fi com as versões aí do OCLP que não estão disponíveis no momento, mas dá para você pegar, né, umas versões ali que eles buildam, né, que eles codificam, né, aí basicamente quase que todos os dias. As versões betas, vamos assim dizer. O que mata o nosso boot é o AnfiPass. E para você que quer fazer a ativação da Wi-Fi aí, basicamente você desativa o AnfiPass aqui, que igual a gente fez aqui, né, em alguma dessas chaves que ele estava aqui no meio, que eu não lembro qual era a chave, aqui ó, a chave 9, e você pode fazer, né, um contorno disso aqui no boot args. Isso aqui é só para quem quer se aventurar mesmo. Você vai colocar anf, igual, deixa eu tirar o mouse da cima aqui, ó, 0x80. Você colocar essa chave aqui no boot args, que era o argumento lá atrás, quando surgiu, né, a ativação dessas placas da Fenve lá no Sonoma. Mas a gente sabe que ele traz alguns problemas, às vezes não funciona a virtualização, às vezes não funciona algumas coisas tipo WhatsApp, Microsoft Teams e tudo mais. E por mais que você faça isso, por mais que você coloque uma outra chave chamada IPC, Control Ports igual a 0, ainda assim traz alguns problemas. Mas mesmo assim, se você for em frente e quiser fazer, né, a ativação do Wi-Fi com o OCLP Beta, o teu macOS Sequoia ainda vai bugar e vai bugar muito. Simplesmente não vai abrir um monte de coisa. A Wi-Fi só vai funcionar se você já estiver conectado nela, né, anteriormente, tiver salva na sua NVRAM. Só vai conectar eventualmente se você fez o upgrade. Enfim, ela tem uma série de particularidades. Mas qualquer coisa, você pode conferir, né, a nossa sala aqui, ó, o macOS Sequoia, que o pessoal conversou bastante. Tem o meu xará aqui, o Gabriel, que sempre vive me ajudando. Aí, ó, é mal de nome, os caras que conhecem de Hackintosh um pouco aí, ó. Ele também já fez aqui até uns prints que ele documentou aqui, a gente já descreveu bastante como ativar essas Wi-Fis, só que simplesmente elas ficam bastante problemáticas ainda. Então tem que esperar a versão nova do OCLP sair para trazer esse suporte. Aqui ele tinha colocado um print esses dias aqui, que não estou localizando aqui, ó. Colocou justamente um print, então a Wi-Fi conectada, o macOS a versão 15 beta, aqui a BCM carregada, o OCLP na versão 1.60 que ainda é beta e funcionando a Wi-Fi. Mas na nossa opinião, e falo nossa, tanto eu Gabriel, quanto o Gabriel e o Xará ali, a gente viu que realmente dá muito problema, muitos bugs no macOS que, enfim, ainda não vale a pena. Agora vamos imaginar que você não quer usar o Lilo Beta All no teu boot args ali, e você quer ter mais controle ainda sobre as coisas na hora de ajustar a tua Wi-Fi, começar a fazer os ajustes para o macOS Sequoia, essa versão beta e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou montar novamente a minha Wi-Fi aqui, ó, a senha difícil 0000, vai vir Wi-Fi OC, vai abrir teu config playlist. Deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil. E além dele, deixa eu entrar no meu diretório de cast aqui para ficar também mais fácil a explicação. Mas você vai buscar novamente aqui, ó, teu boot args, tá? Eu vou apagar o menos Lilo Beta All. E o que você poderia usar aqui minimamente obrigatório? Pelo menos o menos Lilo Beta. Além dele, o espaço, né? Menos VEG Beta. O que é o VEG? O VEG basicamente é o beta para carregar o whatever green, tá? Então o Lilo Beta All, que a gente substitui pelo menos Lilo Beta, e depois o VEG Beta para poder carregar a placa de vídeo e dar boot e tudo mais. Minimamente, na maioria dos setups que eu testei, basicamente essas duas chaves aqui. Só que se você fizer isso, vai ficar sem funcionar, né? Eventualmente. Por exemplo, o nome do teu processador que aparece aqui no About This Mac,
Para você ativar o beta do Restrict Events, a chave do Restrict Events é "-heavy beta". Então, se fizer essas 3 chaves aqui, vai dar boot, vai carregar a tua placa de vídeo, vai funcionar o Evergreen e vai funcionar a Restrict Events. Ou seja, vai funcionar, né, o nome que você eventualmente setou aqui ou qualquer outro patch que dependa da Restrict Events, como SBVMM, que é para forçar os upgrades do macOS. Já marca a dica aí. Além disso, se você fizer esses 3 comandos aqui, talvez você vai ficar ainda sem som, sem o áudio do teu Hackintosh. Aqui que você faz? Você pode colocar o "-alc beta para carregar justamente o Apple ALC e trazer o suporte aí ao seu macOS Sequoia e trazer o suporte ao som funcionando, caixinha de som, seja o que for. Além disso, a gente tem outras casts aqui, que, por exemplo, deixa eu até ver aqui, ó, CPU TSC Sync. O beta dela é o "-CPU TS Beta", para poder carregar a CPU TS Sync com sucesso utilizando o macOS Sequoia. Além disso, ó, a gente tem a Feature Unlock. Esse aqui, o nome beta dela é um pouquinho diferente, mas é esse cara aqui, ó, é o "-car beta". É o "-car", eu não lembro do que era o car, não era de CarPlay, era de alguma outra coisa, agora não recordo, enfim. Mas aqui, ó, é o "-car beta" que vai forçar o carregamento da Feature Unlock. Além disso, NVMe Fix, que eu me recordo, não tem chave para beta. USB, aqui ó, Virtual SMC, whatever que a gente já fez, e só faltou a Virtual SMC, tá? A Virtual SMC, se você quiser carregá-la obrigatoriamente, é menos de V de Virtual SMC, depois SMC e depois beta, vai ficar menos VSMC beta. Enfim, todas essas chaves aqui, ó, a gente pode eventualmente trocar pelo "-lilo beta all", que vai carregar todos esses carinhas de forma beta, né, de forma experimental, em vez de carregar todas essas chaves aqui. Gabriel, por que eu posso utilizar isso daqui e não utilizar pelo menos, né, o "lilo beta all"? Justamente para você ter maior controle sobre a coisa. Às vezes você quer testar, né, algum ponto específico do teu Hackintosh, enfim, quer fazer um estudo mais aprofundado. Essa é uma maneira de você sair testando de uma maneira mais detalhada. Lembrando, o mínimo, né, necessário é você carregar o "lilo beta" e carregar o "egg beta", ou "veg beta", que é da Evergreen. E adicionalmente, então, o "heavy beta" para trazer o suporte a Restrict Events, o ALC beta para trazer suporte ao Apple ALC, o som, né, do seu Hackintosh, o CPU TS beta para CPU TSC Sync, não dá alguns kernel panics quando traz, né, o sleep, acorda, né, o Hackintosh e sincar, né, sincronizar as threads com cores e tudo mais. O "-car beta" do Feature Unlock Test e o VSMC beta do Virtual SMC. Lembrando, como eu falei para vocês, o mínimo obrigatório é essas duas aqui. E se você quiser facilitar ainda mais, então daí você troca e pega a dica inicial, que é o "-lilo beta all", com os dois As ali no começo, e vai carregar todas as casts presentes aqui, tudo certinho. E lembrando, tem casts que às vezes nem precisa do Lilo, como por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó, o USB Map, por exemplo, não precisa, então ela vai carregar independente se você está utilizando o Lilo Beta ou o Lilo Beta All, vai depender das casts que você tem aqui, mas é uma dica de ouro. E lembrando, se você tem o Amphipaz aí no seu diretório de casts para ativar a sua Fenve, desativa ele ou, né, muda o Maxkern e o Minkern ali para carregar somente até a versão aí do Sonoma e não carregar no Sequoia. E aí você vai conseguir bootar o teu Sequoia, seja o instalador, seja a instalação já feita, ou seja o recovery, e vai ser sucesso para você testar essa nova versão aí do macOS no seu Hackintosh. E agora, meus amigos, vou compartilhar com vocês uma informação aqui que consegui testar justamente porque nesse Hackintosh tem Thunderbolt, que é um recurso um pouco mais peculiar de ter nos setups hoje em dia, mas basicamente é o seguinte. Note, se eu vier aqui no Hacking Tool, na aba USB eu consigo até ver e enxergar um pouco sobre a Thunderbolt, tá aqui a controladora Thunderbolt, que funciona, né, como, enfim, USB também. Mas aqui na aba PCIe, de PCI Express, quando eu organizo aqui, ó, se eu estender, eu consigo ver justamente a minha controladora das Thunderbolts que existem nessa máquina. O que eu notei? Que basicamente, se eu tiver com um dispositivo Thunderbolt plugado ali, para poder ligar a máquina, já ativar o Thunderbolt e tudo mais, e funcionar o dispositivo como uma dock, como um HD externo, uma mesa de som que seja Thunderbolt, simplesmente no macOS Sequoia, né, o Sequoia, ele não botou. Aqui, pelo menos, eu fiz um monte de coisa
com SSDT de hot plug, sem SSDT, sem hot plug, diversos ajustes na BIOS e simplesmente as Thunderbolts, ó, não funcionaram. Mas eu acredito que isso é apenas questão de tempo para poder funcionar nos Hackintoshes com o macOS Sequoia e as Thunderbolts, sejam Thunderbolts 2, Thunderbolts 3, Thunderbolts 4, funcionarem com sucesso aí nessa nova versão do macOS que ainda está em desenvolvimento. Agora nós vamos falar desse canivete suíço chamado Hackintosh, e que para quem tá aí, né, no mundo de Hackintosh, principalmente às vezes quem quer ensinar sobre Hackintosh, tem que saber abrir esse cara independente da versão do macOS que você está rodando. E muitas pessoas têm, né, enfrentado uma dificuldade para abrir o Hackintosh. E eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, Hackintosh. Quando a gente baixa ele aqui no repositório oficial, vem aqui em Releases, né, em Latest, para baixar a última versão, e baixa o Hackintosh.zip, e isso vai valer para N aplicativos, Property, GSM Bills, aplicativos que geralmente são baixados aí, né, de qualquer lugar que não a nossa boa e velha Apple Store, que deve ter em algum lugar aqui na minha dock, ó, Apple Store, que são os aplicativos, né, que vêm da loja da própria Apple, enfim, tá? Então você baixou ele lá, às vezes você vai tentar abrir, e ao tentar abrir, você vai tomar estes erros, ou essas warnings, essas informações, esses alertas aqui, ó. Hackintosh não pode abrir, ele fala que não pode, né, verificar se ele está livre de malware ou qualquer coisa que pode danificar ou comprometer a minha privacidade, e ele dá a opção apenas Done, né, ok, ou então Move to Trash. Isso acontece com N aplicativos, como eu falei para vocês. Como que a gente corrige ou eventualmente abre os aplicativos sem dor de cabeça? É aquilo que eu sempre mostro para vocês. Você vai abrir o terminal, e aqui no terminal eu vou deixar bem grandão aqui para todo mundo enxergar. Você vai digitar sudo, que o comando sudo serve para você rodar em modo administrador, igual acontece no Windows, quando você clica com o botão direito, rodar, né, como administrador, eventualmente, né, algum aplicativo, você vai digitar sudo espaço spctl -master -disable. E vai pedir tua senha, nesse meu caso aqui, ó, 0000, não aparece nada ali, dá um enter, e ele vai pular para a linha de baixo e não vai aparecer absolutamente nada. Mas o que esse comando aqui vai fazer? Ele vai desabilitar um recurso chamado Gatekeeper, que é justamente quem faz, né, esse monitoramento para saber se o aplicativo é assinado ou não pela Apple, e caso ele não seja, ele estoura, né, esse problema, vamos assim dizer. Feito isso aqui, ó, fechei, vou pegar aqui o Hackintosh, vou excluir, vou pegar o zip aqui e vou descompactar ele. Descompactar, vou abrir. Ele até deu um aqui, ó, the file can't be found, isso aqui é por conta de algum outro bug, mas quando você tenta abrir aqui, ó, aí ele dá a opção justamente aqui, que ele fala mais ou menos, né, a mesma informação que foi baixada da internet e tudo mais, mas ele nos dá a informação aqui, ó, que eu quero abrir open, né, ou então cancelar. Aí você dá um open e simplesmente ele abre normalmente o teu Hackintosh ou qualquer outro aplicativo que você não consiga abrir pelo aquele motivo de erro ali sobre privacidade, malware e que a Apple não consegue verificar. A partir daí, você pode abrir ele novamente, ó, ele não vai mais aparecer os avisos nem nada, e você vai, enfim, funcionar normalmente. Inclusive, você pode até mesmo voltar aqui no terminal, colocar a setinha para cima para repetir o último comando, colocar um enable para habilitar novamente o Gatekeeper aqui, ó, 0000, dá um enter, pode fechar o terminal, você abrir novamente o Hackintosh, ele já assinou ali no sistema, ele já está funcionando. Até mesmo uma prova real aqui, ó, vou descompactar novamente, ó, essa versão não está, vamos dizer assim, assinada, ó. Se eu tentar rodar, ele não deixa rodar. Se eu tentar rodar a versão anterior aqui, ó, ele deixa rodar perfeitamente. Então tá aí a dica de ouro para você dominar o teu Hackintosh e abrir qualquer aplicativo. Pois bem, agora você já está craque na sua EFI, o que você precisa fazer, como que você domina ela, o que você precisa ativar, desativar ou tudo mais. Agora você quer criar um instalador do macOS Sequoia, essa versão beta aí do macOS. Como que eu faço para criar esse instalador? Basicamente, você tem duas opções. A versão offline, que é a versão completa, que você pode criar ali para o teu pendrive e fazer a instalação clean, a versão limpa, né? A instalação limpa do macOS, ou fazer, né, a atualização do Hackintosh, que eu não recomendo, ou você pode até mesmo fazer a instalação via recovery. Exatamente, via recovery, via internet, um arquivinho pequenininho, e ela é excelente para quem quer partir do Windows para fazer a instalação do macOS, ou até mesmo quer utilizar um pendrive que capacidade menor, né? Menor de 32 GB, porque a gente precisa de um pendrive minimamente de 32 GB. Então, como que a gente faz tudo isso aqui? Nesse meu caso aqui, ó, tô com uma case de SSD, um SD aqui, mas pode ser um pendrive. Lembrando, se for um instalador completo, você precisa de um pendrive de pelo menos 32 GB, não dá mais para usar os de 16 GB.
Mas a gente vai fazer o seguinte, já estamos tendo trabalho, primeira coisa é a gente preparar o nosso pendrive. Então você precisa obrigatoriamente de um macOS se você quer preparar um pendrive offline, tá? Então vou abrir aqui o disco Utility, que ele está capengando, tá lento, por quê? Porque Show All Devices, o que aconteceu? Deu uma bugada só porque é a versão beta. Vou fazer o seguinte, vou arrancar fora, ó lá, apareceu um monte de coisa, e vou colocar novamente ele aqui, talvez tenha mal encaixado, não sei. Ah, agora sim, agora ele apareceu aqui, ó, JMicron, que é justamente esse meu SSD com várias partições. Para facilitar a didática para vocês, imagine isso que é um pendrive. Você vai selecionar o pendrive, lembrando sempre de View Show All Devices, tá? Para poder selecionar o arquivo mesmo do pendrive, o arquivo não, mas é o device e não é apenas a partição. Selecionou o pendrive, botão direito, Erase ou apagar. E você vai colocar aqui, por exemplo, Inst ou o nome que você quiser e obrigatoriamente vai mudar o formato para macOS Extended aqui, tá? Essa é a primeira opção. E o esquema deixa sempre Guide Partition Map, tá? Dá um erase, ele vai formatar teu pendrive, então faça backup de tudo, garanta que, né, você tenha a cópia de tudo, senão você vai perder o controle do teu pendrive. Deu a mensagem ali com sucesso e daí ele criou aqui no nosso desktop, então, o nosso pendrive sem nada. Como que você baixa um instalador completo? Para facilitar para vocês, vocês podem acessar aqui, ó, universohackintosh.com. Você vai cair no nosso portal e aqui tem a versão, ó, o menu, né, o botão Download em macOS. Aqui tem várias versões do macOS, todas elas, quando você passa o mouse aqui em cima, você vai ver que, por exemplo, botão direito, Copy Link Address. Quando eu colo aqui, ó, fica mais fácil de mostrar, mas são todas da Apple.com, ou seja, são todos os links autênticos, tá? Então nada de pirataria, nada de torrent, nada de coisas estranhas aqui, tá? E aqui mais pra cima, a primeira versão que aparece aqui, ó, macOS Sequoia, versão 15, beta. Lembrem sempre, é beta, tá sujeito a problemas, bugs e tudo mais. E nesse momento em que eu faço o vídeo, somente o beta 1 está disponível. Você vai baixar esse carinha aqui. Vai clicar aqui, ele vai começar a fazer o download, ele tem aí seus 13.8 GB, mas depois de descompactado, depois para criar o pendrive, precisa de um pendrive de pelo menos 32 GB. Aqui eu vou cancelar, eu já tenho ele aqui no meu backup SSD, ó. Tá aqui o Install Assistant. E você vai instalar esse cara aí no macOS que você está utilizando. Pode ser um Hackintosh, pode ser um outro equipamento Apple autêntico, porque aqui ele só vai instalar o instalador do macOS. Então você vem aqui, ó, continue install, vai colocar senha no teu usuário e ó, um piscar de... Isso aqui não é piscar de olhos não, isso aqui é um instalar de dedos, tá? Eu já confundi as coisas. Ele já fez a instalação e a partir daí, quando você abre o teu Launchpad, ele vai aparecer aqui, ó, Install macOS 15 Beta. Aí como que você cria o pendrive? Bem fácil aqui, ó. Você vai pegar o terminal. Com o terminal aqui, ó, você vai dar um sudo espaço. Vai vir aqui, ó, no teu Go, no teu IR aqui do Finder, vai vir em Applications, vai localizar o Install macOS Beta, vou colocar aqui, ó, I de Inst, aqui, ó, Install macOS 15 Beta, botão direito, Show Package Contents, ou mostrar conteúdo do pacote. Vai vir aqui na pasta Contents, depois na pasta Resources, e você vai encontrar o Create Install Media. Simplesmente, ó, clicou, arrastou, traz ele para cá, e ele já preenche tudo para você aqui, você não precisa digitar nada. Aqui para os preguiçosos de plantão, já fica bem fácil a coisa toda. Aí você pode fechar aqui, ó, e depois, ó, menos volume. Um espaço, e aí você pega o teu pendrive que você formatou e pá, arrasta para cá também. E vai acrescentar todo o nome aqui. E para facilitar mais ainda, menos NO de No Interaction, sem interação. E dá um Enter. E vai pedir assim o teu usuário, 0000, dá um Enter. E ele vai começar a fazer, né, novamente o erase, né, a formatação. Gabriel, a gente formatou ele pelo Disk Utility. Precisava ter feito isso? Precisava, porque se você tiver em APFS, qualquer outro tipo de arquivo, né, file system, exFAT, NTFS, ele não vai deixar você fazer essa formatação para depois criar o instalador do macOS. Seja ele, nesse caso aqui do Sequoia, Beta, seja do Sonoma, isso aqui vale para qualquer versão do macOS que você baixe, dê um Install Assistant, instale, e daí vale nos Applications, botão direito, Show Package Contents, Resources, na verdade é Contents e Resources, e chega, né, até aqui o Create Install Media. Fez isso, ó, ele vai começar a fazer a cópia aqui, que nesse caso é 0%, até, né, o 100% que já volta na sequência. Pronto, passou uns minutinhos, ó, bateu 100%, logo ele vai pular aqui para a linha de baixo, ó, pulou, dá a mensagem aqui, ó, que a mídia está disponível e a partir daí o nosso pendrive já está praticamente pronto.
Para facilitar as coisas, você pode colocar a tua EFI dentro da partição do pendrive e ter um pendrive que vai ter o instalador, mais a EFI tudo embutida. Como que você faz isso? Vou fechar aqui o terminal, vou ter aqui nosso pendrive, nosso instalador, botão direito, Quick Actions, Mount EFI. Se você não tem o Mount EFI, tem o link aqui embaixo na descrição para você fazer o download. Pede a senha do teu usuário e simplesmente você vai copiar a EFI aqui para dentro, né, desse diretório EFI do teu pendrive. Lembrando de fazer os ajustes que a gente já demonstrou nesse vídeo. Qualquer coisa, volta aqui nos timestamps e reassiste ele. E daí você dá a boot no teu Hackintosh pelo pendrive e tenta carregar um instalador aí do macOS Beta, versão 15 ou macOS Sequoia. Agora, Gabriel, outra dúvida. Você falou que dá para fazer a instalação via recovery se eu tiver um pendrive, né, inferior a 32 GB. Como que eu faço isso? Novamente, aí você pode estar dentro do Windows, você pode estar dentro do Linux, você pode estar dentro do macOS também. O que você vai fazer? Você vai formatar o teu pendrive no esquema de partição FAT ou MS-DOS. Então, nesse caso aqui, ó, vou pegar meu JMicron novamente aqui, ó, vou dar um erase, ou botão direito erase, né? Vou colocar aqui, ó, o nome hack, por exemplo. Aqui no formato, eu vou colocar MS-DOS FAT, que seria meu FAT32, e é obrigatório você usar FAT32, caso contrário, a tua EFI não vai ser localizada pela tua BIOS e tudo mais. Então, eu vou colocar FAT. Se for no Windows, na FAT32, na hora de formatar o pendrive. E aqui no esquema, caso você esteja no macOS, coloca MBR, né, o Master Boot Record, e dá um erase. Se você deixar em GUID, até vai funcionar, tem umas particularidades. Então faz assim, se você for usar o recovery, que é mais fácil, tá? Aí dá um done, pode fechar aqui, ó, tá aqui meu pendrive, que seria um pendrive aí, né, de até 32 GB. E a única que eu encontro é a imagem de recovery. Pois bem, você vai abrir o Telegram aqui. Nesse caso foi a única maneira que eu consegui distribuir essa imagem. Eu postei agora há pouco aqui, no momento em que eu fazia esse vídeo, ó, o link para o download dela. Ela tem aqui seus 700 e quase 85 megas. Você vai baixar ela, depois de descompactar, vou até baixar ela aqui, que eu deveria ter já até baixado, mas vai baixar rapidão aqui, ó. Mas você vai descompactar, vai criar um diretório chamado com.apple.recovery.boot. Não vai ter, né, o .zip. Você vai mandar ele para dentro do pendrive e junto também vai copiar a sua EFI. Assim como você pode ter copiado para a partição EFI, né, do pendrive que tem o instalador offline, você também tem que copiar aqui para esse pendrive que é via recovery. Inclusive, já faço um convite para você que se você está tentando criar o teu Hackintosh e tudo mais, a gente tem guias aqui no canal, na área de membros, que custa menos que uma Coca-Cola. Tem um botão aqui embaixo, ó, Seja Membro, que você tem acesso a guias literalmente épicos quando o assunto é Hackintosh. A gente tem o nosso quadro, né, do zero ao Hackintosh, que é como o nome diz, do zero ao Hackintosh. Você sai do Windows, que basicamente, né, todo mundo tem, e chega até o macOS. Então eu ensino as ferramentas dentro do Windows, ensino a fazer todos os patches, procedimentos, tudo para você instalar no seu Hackintosh o mais redondinho possível. Além disso, também aqui embaixo tem o link do nosso curso, que ainda está em promoção, tem poucos cupons disponíveis, né, ali com 80% off, então aproveita e compra o curso que você não vai se arrepender. E ainda quem tiver esse curso, né, o próximo curso que vai ser lançado ainda aqui, né, em 2024, os alunos terão aí um benefício, vamos assim dizer, né, um desconto especial para adquirir o nosso novo curso, que vai ser ainda mais completo, né, quando o assunto é Hackintosh profissional. Então, voltando aqui, ó, será que já fez o download? Já fez o download, ó, show in Finder. Então, seria descompactar, ele já vai gerar a pastinha para vocês, ó, deixei já tudo organizadinho aqui, ó. Dentro dela tem esses dois arquivos e tudo mais. Você vai pegar a pasta, vai copiar, vai vir aqui no teu pendrive, vai colar aqui e também vai colar a sua EFI que você ou está criando ou já tem. Lembrando, a EFI tem que estar adaptada para rodar aí, né, o macOS Sequoia. Aqui nesse primeiro momento, se você quiser pular tudo, coloca o -lilo beta all e desativa o Amphipass, que já vai ser garantido sucesso para 90% aí dos Hackintoshes que querem instalar, né, essa nova versão do macOS. Agora chegou a hora, se você tem um Hackintosh com AMD, os bons e velhos famosos Ryzentosh, será que dá para instalar o macOS Sequoia? Pois bem, dá para instalar, precisa fazer os patches, é fácil e rasteiro de fazer e vou mostrar para você agora na prática como fazer tudo isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho uma EFI que eu fiz inclusive para cliente na data de ontem, que aqui, ó, em informações eu consigo ver justamente aqui, ó, no Hacking Tool,
Essas informações básicas aqui, ó, mas o OpenCore 1.00 era um Ryzen 9 5950X com uma 6900X TXH, que é uma variante que precisa de Fake ID e tudo mais, 32 GB de RAM, enfim, tem aqui, né, o cenário. Nesse caso aqui, ainda rodando, né, o macOS Sonoma, porque é a versão oficial e disponível e não beta, né, para ser utilizado nos Hackintoshes. Mas se você quer se aventurar no macOS Sequoia, como é que você faz? Então aqui tem a EFI OAC, você vai abrir, né, teu config plist, você vai vir aqui na seção kernel patch. Você vai encontrar basicamente, né, muito provavelmente aí essas 22 chaves. Gabriel, 22 ou 21? Aqui tem 21. Pois é, mas a contagem começa com 0 e nós temos um total de 22 chaves. A gente precisa renovar essas chaves aqui. Para renovar elas, o que você faz? Aqui, ó, pressiona o delete aqui e apaga todas essas chaves aqui. E aí, você vai vir no teu Google aqui, ó, AMD Vanilla aqui, ó. Vou deixar o link desse repositório, que é justamente o repositório que tem esses patches. E aqui, ó, a última modificação foi há 4 meses atrás. Mas você pode vir aqui onde está escrito Master e vir em Beta. Ó, como o nome diz, é Beta o negócio. Usem sempre com cautela. E aí você vem no Code Download Zip, vai baixar o repositório já beta e ajustado para o macOS Sequoia. Lembrando que pode apresentar problemas, ainda pode apresentar alguns bugs e tudo mais. Aí você vai vir aqui nos seus downloads, vai descompactar esse pacotinho, vai descompactar e vai abrir o patch.plist, ou plist, ou como você quiser chamar, tá? Vai vir em kernel, patch, e aqui estão todas as chaves, que inclusive a gente consegue ver que tem agora 25 chaves. Para a gente não precisar copiar uma por uma, eu vou pegar o patch aqui na estrutura inteira, aqui ó, copy, eu vou vir aqui no patch, vou dar um del, né, de delete, vou posicionar em cima de kernel e dar um command V. E aí ele abriu um monte de coisa aqui, ó. A gente roda aqui para cima e vem reduzindo eles aqui para ficar mais fácil. E eu já vi que ele colou errado. Então, Ctrl Z. Muita atenção nessa hora, ó. Pode ver que colou errado. Então, ó, patch, copy novamente, em cima de kernel, command V para colar. Agora sim ele colou certinho. Então notem que às vezes na hora de copiar e colar, até ia fazer uma edição aqui, mas não vou fazer, para mostrar que às vezes pode dar esses probleminhas, vocês têm que ficar muito atento, porque senão ele vai quebrar teu config plist e vai, né, corromper aí a tua EFI. Então agora fez certinho, eu vou pegar o patch, vou clicar e arrastar e deixar abaixo do force, que era a posição original. E lembrando que a gente tem que mapear os núcleos. Então, aqui nesse caso, você vai pegar a chave 0, a chave 1, a chave 2 e a chave 3, que a 3 é a mais importante de todas para o caso do macOS Sequoia, e vai pegar aqui na chave Replace, sempre a terceira e a quarta posição, o número em hexadecimal aí do seu quantidade de cores do seu processador. É cores, não é threads. Para esse Ryzen aqui, que é um Ryzen 9, 5950X, que ele é um 16 cores barra 32 threads, o 16 em hexadecimal representado pelo número 10. Então o que você vai fazer aqui, ó, vai pegar aqui e vai trocar por 10, simples assim. Dê uma boa prática, pega a chave 2, faz a mesma coisa aqui, ó, na terceira e na quarta posição o número 10, sempre aqui na chave do Replace. A chave 1 aqui, ó, Replace, clica aqui para editar, pega a terceira e a quarta, coloca 10 também, e a chave 0, mesma coisa aqui, ó, terceira e a quarta e 10. Por que tem essas 4 chaves? Basicamente aqui, ó, porque a chave 0, por exemplo, é a do macOS 10.13, que é o High Sierra, até acho que é o Mojave. A chave 1, ela aplica aí para o 10.15, que é o Catalina, até o Big Sur. A chave 2 aqui, da versão 12, né, o Monterey, até o 13, que é o Ventura 13.2. E a chave 3, que é do 13.3, que é um update do Ventura, até o Plus, aqui, né, até os superiores. Que nesse caso aqui, ó, é o kernel 24, que é justamente a versão de kernel do macOS Sequoia. E os demais patches aqui, ó, eles estão todos já ajustados para rodar aí com o macOS Sequoia. Fez isso, dá um Ctrl S para salvar, ó, ou vem em File, enfim, faz o save aí, e a tua EFI vai estar ajustada parcialmente para rodar o Ryzen Tosh. Lembrando que você precisa acessar ainda o teu bootargs e pelo menos colocar o Lilo Beta All e desativar a AnfiPass, que eu já expliquei nesse vídeo aqui, você volta, assiste com atenção, tudo certinho, você tem que replicar esses valores também para poder rodar aí o seu bom e velho Ryzen Tosh. E agora, chegando quase ao fim desse vídeo aqui, deixei alguns itens separados para o final e são extremamente importantes.
Alguns bugs que costumam acontecer e eu vejo o pessoal reclamar bastante. Gabriel, o meu som não está funcionando no macOS Sequoia. Pois bem, retorna um pouquinho esse vídeo aqui. Eu expliquei sobre o Apple ALC, sobre as chaves do BootArgs Apple ALC Beta ou o Lilo Beta All, que vai funcionar o teu som. Outra coisa, pode, né, eventualmente, na maioria dos casos, parar de funcionar o horário correto, né, aí no seu Hackintosh. Justamente por quê? Porque a gente não tem mais o suporte ao Wi-Fi por enquanto, né? Se você estiver utilizando aí, né, enfim, as Wi-Fis da FEMV e tudo mais, basicamente você vai vir aqui então no System Settings, vai vir aqui em General ou Geral, né? Vai vir aqui no Date Time ou Data e Hora e vai estar desmarcado ou vai estar marcado, né, a localização. Ele não vai funcionar, não vai estar a localização correta, mas enfim, você desmarca. E aqui pode eventualmente estar aparecendo Cupertino. Daí quando você clica nessa lista aqui, não vai aparecer a lista do Brasil. O que você faz? Deixa tudo selecionado, coloca S1, assim, ó, de São Paulo, ele já vai localizar o São Paulo, Brasil. Você vai dar um Enter e a tua hora vai funcionar corretamente. Não precisa abrir terminal, não precisa dar comando, não precisa fazer nada, não precisa se desesperar porque o Brasil não vai aparecer aqui na lista, que geralmente ele vem assim, ó, Cupertino. Geralmente ele vem assim, ó, daí quando você vem procurar aqui, ó, ele não tem Brasil. Daí o pessoal fica desesperado, ele acha que tem que abrir comando no terminal e tudo mais. De uma forma bem simples é justamente aqui, ó, selecionou tudo, colocou São, já aparece, ó, São Paulo, Brasil. E a tua hora já passa a ficar correta, funcionando perfeitamente. Agora, a última dica de ouro, e às vezes pode estar quebrando, né, o seu Hackintosh é, se você tem Wi-Fi e Bluetooth da Intel, e daí você utiliza, né, justamente as casts que são para ativar, né, o Bluetooth da Intel e a Wi-Fi dessas placas, você precisa desativar elas. Aqui é uma dica mais geral, mais rápida e rasteira, mas quando eu falo desativar, é você tirar elas aí da sua EFI, seja arrancando do diretório casts e fazendo o OC Clean Snapshot, ou indo, né, chave por chave dentro de kernel, dentro de Edge, e fazendo, né, o disable na chave enable que existe para essas casts. Gabriel, quais são essas casts? É justamente isso aqui, ó, Open Intel Wireless, que são esse repositório aqui, e que para quem tem Wi-Fi, você pode, né, eventualmente substituir aqui, né, as opções de releases. Você pode tirar a versão específica do macOS que você estava utilizando, utilizar essa versão genérica aqui e adicionalmente usar o L-Port. Aí você vai ter acesso ao Wi-Fi funcionando no macOS Sequoia. Já o Bluetooth ainda parece que está quebrando, tá? Então você tem que vir aqui nessas casts do Bluetooth, que são várias casts aqui, vou até abaixar elas para mostrar para vocês na prática. E além delas, se você estiver vindo, né, por exemplo, de um Big Sur, não, mas de um Monterey ou superiores, talvez aqui, ó, for Monterey ou, né, superiores, você vai ter baixado aqui esse pacote, o BRCM Patch One, que tem a Bluetooth Fix Up. E ela está quebrando os boots. Então eu só vou baixar essas casts para mostrar para vocês quais são, né, essas casts aí. Mas são essas caras aqui. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso, apagar isso. Vou descompactar eles aqui, ó. E basicamente você vai ter na tua EFI, muito provavelmente aqui a Intel BT Patcher, a Intel Bluetooth Firmware. Essa aqui não, porque isso aqui é coisa antiga. E além dela, você vai ter a Bluetooth Fix Up. Geralmente é a Bluetooth Fix Up que está quebrando. Mas para evitar problemas, recomendo que você desative o teu Bluetooth por completo. Então você vai desativar, vai tirar essa cast aqui da sua EFI e além dela, né, mais essas duas casts. E como eu falei para vocês, até para mostrar na parte prática aqui, ó, Mount EFI, montar a minha partição EFI OC, elas possivelmente, né, poderiam estar aqui. E quando você remove elas, né, você vai remover, igual por exemplo, removi aqui, eu vou desfazer, tá? Senão eu vou quebrar meu Hackintosh. Aí você vai abrir teu config plist, depois de remover elas, file OC Clean Snapshot e vai dar o choose para ele fazer, né, justamente o snapshot novamente e remover essas casts do teu arquivo de configuração. Ou possivelmente você pode vir aqui em kernel, pode vir em Edge. E se você não pulou nenhum pedaço desse vídeo aqui, eu ensinei justamente a você mexer com o Max e com o Min kernel. E aí você pode simplesmente configurar o Max para 23.99.99 e o Min kernel para 23.00 ou .00. Que aí você vai forçar ou vai limitar essas casts a trabalharem somente, né, por exemplo, no Sonoma, se você estiver utilizando o Sonoma, e elas não carregarem no macOS Sequoia e não atrapalharem o seu boot. Eu acho que é isso. Esse vídeo ficou extremamente longo, mas eu tenho certeza absoluta, é o vídeo mais completo da internet quando o assunto é Hackintosh com o macOS Sequoia ainda no primeiro beta.
Muita coisa pode mudar e para isso, para você acompanhar tudo isso, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like aqui nesse vídeo para você ajudar esse vídeo a chegar, né, a mais pessoas. E além disso, acessa o nosso Telegram, onde vai ter muita informação chegando, né, aí com essas novas versões do macOS. E se você quer ainda conversar com uma galera, tem o nosso Discord, tem o nosso canal macOS Sequoia, como vocês podem ver aqui, ó, tem papo todo santo dia. Não só no macOS Sequoia, mas como, enfim, Intel, AMD, notebooks virtualizados, enfim, tudo que é do mundo Hackintosh, você encontra aqui aonde? No Universo Hackintosh, links na descrição. É isso aí. Cansei, vocês também devem ter cansado. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives. Deixe seu comentário, deixe seu feedback e um valeu, falou, fui!